né? E essas análises, justamente ontem, né, quando a gente fez essa conversa sobre o caso da Etiópia, na verdade anteriormente, porque todas as vezes que a gente está preparando o episódio, escolhe qual vai ser o tema, a gente levanta informação, compartilha, troca ideias, né, prévias antes de fazer essa discussão aqui no podcast propriamente dito, e foi quase um consenso a perspectiva que nós tivemos de que muito pouco a gente sabia sobre a Etiópia. E a imagem que a gente tem da Etiópia é muito focada a algo relacionado à fome, algo que era muito evidente naquele país nos anos 80. Né? Então, crianças desnutridas, uma fome generalizada no país, né? Então, para mim, quando comecei a olhar o material e buscar entender um pouco mais sobre esse caso tão complexo, né? O Fred trouxe para a gente aqui essa síntese, para a gente entender quão complexa é a situação ali da Etiópia e de como que se chega a uma situação de iminente guerra, né? Já estão em guerra civil, mas a ponto de a comunidade internacional se mobilizar e pensar, né, no que pode ser feito a aquele respeito, né, e essa imagem, na verdade, ela não corresponde, porque para mim, o que trazia, né, remetia, quando se pensasse na Etiópia, é um país africano que provavelmente passou por todos os processos cruéis de colonização e descolonização, que deixou, então, ali a população passando dificuldades, e trouxe a esse lugar que a Etiópia está hoje. E me surpreendeu, fui surpreendida de várias formas, então, quando fui tentar entender mais sobre a questão, primeiro porque a Etiópia, ela é um dos pouquíssimos países, são só dois, creio que a Etiópia e o Benin, se eu não me engano, que são considerados como país nunca colonizado, né? A Etiópia se orgulha, né, de ser considerada como um país que nunca foi colonizado, e diferente, né, de quase todos os outros países africanos, a não ser pelo período, né, já mencionado pelo Fred, de ocupação pela Itália, entre 1936 e 41, né, Não chega a a ocupar o partir núcleo da Etiópia, ocupa, né, o litoral, basicamente. Então, a resistência exato, é real mesmo. né, é por isso que eles se orgulham tanto, né, então aquela partilha da África que impactou tão fortemente a partir do final do século XIX, também já mencionada, né, que impactou os vários países e povos do continente, não atingiu exatamente da mesma forma a Etiópia. Então, para mim, isso foi Uhum. uma surpresa. Né? O que eu pensava aqui na hora que eu vi essa situação? Ali, mais um conflito de uma população que provavelmente se tornou miserável por conta desse processo de colonização e descolonização europeia, né? E, na verdade, nesse caso, não foi exatamente assim ou diretamente assim. Indiretamente, sim, né? Porque todas as construções dos territórios e das nações dentro desses territórios no continente africano, elas foram construções artificiais, né? Por quê? E aí esse é um formato que eu gosto muito para ilustrar. Né? O que acontece nos países africanos com essa partilha da África e com esse estabelecimento de Estados-nação no modelo westphaliano? Né? Acontece que esses territórios são divididos quase que a réguas, né? As fronteiras ainda hoje elas são muito bem delimitadas, por consequência mesmo dessa partilha do final do século XIX, e ali, em muitos casos, propositalmente dentro desses territórios foram colocados vários grupos étnicos inimigos milenares uns dos outros E para geralmente minoritários em termos populacionais, né? Botar minoria exatamente. mesmo. Sim, dividiram em diferentes países alguns povos para que eles fossem enfraquecidos, para que eles não conseguissem se organizar, criar uma unicidade, uma identidade nacional mínima, para que eles entrassem em conflitos para enfraquecer e dominar com mais facilidade Uhum. esses territórios.
né? E isso acaba gerando consequência não só Uhum. para os países que foram colonizados, mas para os que não foram colonizados, como é o caso da Etiópia também. Então, Uhum. gerar uma estabilidade política, aonde no modelo westphaliano, no modelo de Estado moderno, Uhum. aonde existe uma diversidade tão grande de grupos étnicos, é muitíssimo complicado. Então, essa situação, né, que o Fred acabou de relatar aqui, dos grupos étnicos, da representatividade, de fazer eleições, de não aceitar o que está sendo colocado pelo Estado Central, isso daí fez com que, em 2019, a estabilização gerasse um Prêmio Nobel da Paz para o primeiro-ministro, e em 2020 a coisa mudou completamente de figura, e agora em 2021, né, até a comunidade internacional está se posicionando e pensando em fazer intervenções naquele local. Então, mudou completamente a lógica, porque é uma questão que ela é étnico-cultural e é política, né? E é consequência dessa contextualização histórica, mesmo que não tenha havido uma colonização direta, uma exploração e depois um abandono por Uhum. países Uhum. europeus naquele local, né? Então, Uhum. isso vale para todo o continente africano, Uhum. tá? E vale para a Etiópia também. Quando a gente olha o país, a gente vê os países, na verdade, a gente vê ali uma série de países e é um mapa que a gente tem. Se vocês fizerem uma busca simples no Google de não África dividida não por países, mas dividida por etnias, por grupos étnicos, tem uma segmentação infinitamente maior, muito maior do que a quantidade de países, com vários grupos étnicos dentro desses países, e essa é uma das questões que Uhum. leva a tanta instabilidade política, Como né? a gente falava ontem, né? 80 etnias na Etiópia. Só na Etiópia, né? Então a gente tem realmente uma situação que ela é propícia ao conflito, ainda mais se o modelo de estrutura política ele é exógeno, ele vem de fora para dentro, esse modelo de Uhum. Estado-nação westphaliano. Então acaba sendo uma das situações que explica, né, de onde surge esse conflito e a situação atual. E a última observação que eu queria fazer, né, sobre o caso é como que a gente tem pouco conhecimento, a gente conversou muito sobre isso também, né, sobre pouco conhecimento do que é trazido por pessoas, pesquisadores que são etíopes ou que têm conhecimento sobre a África, mas que são africanos, efetivamente, para dar uma versão que não seja ocidentalizada ou eurocentrada ou imperialista sobre o que está acontecendo ali, né? É uma dificuldade. Então, isso não deixa de ser um dado. Né? Para a gente é muito complicado ter informações a esse respeito, e só se socializa, como bem disse também o Fred mais cedo aqui, a gente só está visibilizando esse tema porque o governo estadunidense passou a se preocupar com isso, e a diplomacia passou a mandar correspondências, né, sobre a situação, sobre o caso, e aí isso se tornou uma pauta de agenda na mídia.